E aí a gente pode começar, ô João, a fazer os destaques individuais de cada um aqui. Pode ficar à vontade, não precisa, pode citar vários nomes de uma maneira geral, fica à vontade, mas a gente vai para esse trabalho agora de citar também individualmente cada um dos jogadores do Cruzeiro que estiveram ontem em campo. Perfeito, Valor. Olha, um destaque principal, assim, na minha visão, eu concordo integralmente com o Baú, doutor Lucas Silva, assim, tão criticado e que vem treinando, o homem afinou, fisicamente está bem e está jogando um futebol que foi aquele futebol que o levou ao Real Madrid em 2013, 2014, assim. Claro que é uma colocação ousada, mas ele tem conseguido entregar algo que faltava nesse meio de campo do Cruzeiro, né? De desacelerar o jogo, cadenciar e acelerar com um passe longo, e não naquela correria. Parece que ele percebeu que ele não dá conta mais de correr como corria antes, quando jovem, mais jovem, e conseguiu e começou a fazer esse jogo, de cadenciar e acelerar a bola. Entrou muito melhor, inclusive, do que o Matheus Henrique, que é um cracaço do time, né? Assim, imaginei que quando o Matheus Henrique saiu, que ia cair muito o rendimento do meio de campo, e o Lucas Silva enriqueceu a nossa qualidade de distribuir o jogo ali. Lucas Romero também é um nome que eu venho defendendo há muito tempo, assim, para mim é um cracaço de bola, ídolo do Cruzeiro para mim, e que vem dando conta do recado, né? A gente teve muita esperança no Wallace, o Wallace teve muito tempo, muitas oportunidades e até agora ainda não entregou aquilo que ele veio para entregar. Christian, acho que assim, só aquele passe que ele deu dispensa comentários, já valeu a participação dele no jogo. E o MP eu ainda estou sentindo apagado, talvez pelo tempo que ele não teve aí na pré-temporada, pelas preocupações com a questão do nascimento do filho, super legítimas, mas estou sentindo falta ainda do nosso craque, assim, acho que ele pode entregar mais, pode nos dar mais felicidade. Então fico aí no meio de campo, acho que o meio de campo foi brilhante ontem, para além do show do Caio Jorge, né? E aí, Fábio? Bom, faço minhas as palavras do Pedro e complemento aqui, né? Como eu já falei antes, Caio Jorge, para mim, na minha opinião, foi o melhor em jogo. Não só pelos gols, pelo gol, né? Mas também pelo desempenho, né? De toda hora ele está lá na frente, tentando, lutando o tempo todo, voltando para ajudar a defesa, o que a gente não via já há bastante tempo, e fazendo bem, né? Não só voltando, mas voltando bem, né? O Lucas Romero, para mim também, ele teve uma participação fantástica, não só pelo gol, mas também pelas decisões que ele tomou. Como o Samuel Venâncio falou também, né? Teve uma hora que ele deu uma escorregada ali, mas depois ele se redimiu com o gol, e que golaço, né? E, assim, a minha filha mais nova, Maria Luísa, ela é super fã do Matheus Pereira, e ela, assim, assiste o jogo comigo, e toda hora que ele pegava na bola, ela comemorava. E como diz o Paulo, ele ficou um pouquinho apagado, né? Apesar de ele ter tentado, num lance com o Gabigol mesmo, foi um lance fantástico, mas o zagueiro interceptou na hora. Mas se pegasse, acredito que ali seria um gol do Gabigol, né? E Cássio também, eu achei que fez umas defesas importantes, algumas até, de certa forma, complicadas, né? E está muito seguro, né? Diferente do que a gente via nos jogos anteriores, ele está bastante seguro. Então, estou gostando demais do desempenho do Cássio nos últimos jogos para cá. Boa, e aí, Fabrício? Cara, acho que estava tão completo ontem que é difícil se eleger um, né? Acho que tiveram vários ali que merecem destaque, né? Mas eu destacaria talvez a defesa com o Vidalba. Eu achei a partida do Vidalba assim, excelente, mais uma vez, né? É uma sequência que ele pegou aí que está interessantíssima. No meio, Lucas Silva mais uma vez arrebentou, dominou grande parte das ações, né? Um cara que vinha sendo muito criticado, né? E
Não sei como vai ser a sequência dele, tem uma série de questões fisiológicas, né? O Lucas Silva ele tem costuma dar uns apagões, né? O Matheus Pereira, bicho, para mim, ele. Talvez a gente não viu o Matheus Pereira armador, né? Aquele cara colocando os atacantes na frente, na cara do gol o tempo todo, mas o que ele teve em vontade, para mim, foi coisa excepcional. Aquela recuperação que o Romero erra aquele passe e a recuperação dele e do Christian, porque eles correram atrás, né, do cara para pegar a bola, aquilo ali foi uma coisa absurda. Eu fiquei impressionado com a partida dele. Claro, o Caio Jorge, né, podia ter feito aquele pênalti que ia ser hat-trick, né, ia ser muito mais bem comemorado. O Romero fez uma partida interessante para mim também, né, não vinha bem, ele ganhou como é que foi? Ganhou corpo com esse meio de campo do Cruzeiro agora, né? Com o Christian ali dando um suporte. Então, assim, acho que foi muito coletivo. Eu acho que quem destoou foi o William, né? O William ele deu uma destoada do restante da turma, mas é um cara que eu não vou largar a mão dele ainda não, cara, porque a gente vai precisar muito do William e espero que ele se recupere bem, né? Que ele tenha vontade, que ele veja o que os companheiros estão fazendo e se espelhe. E aí, Baú? Os destaques. Pois é, cara, eu acho que a gente pontuou bastante os jogadores que fizeram um bom jogo. Eu acho que, taticamente, o Matheus Pereira fez uma partida interessante, sim. Taticamente, né, ele não apareceu com gol, com assistência, mas foi uma partida taticamente interessante. A tendência é evoluir, né? Então, daqui para frente, a gente espera, né, do Matheus Pereira que ele participe dos gols, né? Foram 3 gols, a gente espera uma maior participação dele, mas eu acho que taticamente foi um bom jogo. O Christian, que era um jogo, assim, vários jogadores que estavam questionados, né, deram uma resposta. O Christian, o Lucas Romero, me impressionou também o Vidalba, cara, pegou essa sequência aí muito firme na zaga, sem problemas, né? E, assim, tipo assim, por exemplo, teve uma hora que o Vidalba saía pela esquerda ali e ele facilitava muito o jogo com os pés do Castro. Foi uma coisa que deu uma dinâmica interessante ali para o Castro, que não participou muito defendendo, né? Ainda bem, né, que o sistema defensivo funcionou, mas ele conseguia sair muito bem jogando com o Vidalba que tem um bom passe, principalmente um passe mais longo assim. Então essa dinâmica dele com o Cássio está funcionando. A gente tem defendido bem as bolas aéreas, né, que era um problema. Então acho que vários jogadores questionados deram uma boa resposta aí sobre o desempenho, né? E fica o recado para quem está no banco aí. Eu vou citar esses, né? Christian, Romero e Vidalba, porque só eram os que estavam sendo mais questionados e deram uma resposta boa aí dentro de campo.